Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é sua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Eu anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, viver para ti, Deus. Oh, oh, oh. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Semana passada nós falamos que a adoração a Deus é o caminho de saída para os problemas que temos. Amém? Você lembra disso? E isso é uma grande verdade. Amém? Quando nós estamos passando por dificuldades, em vez de a gente ficar olhando para o problema, nós devemos olhar para Jesus. Amém? Nós devemos tirar os nossos olhos, o foco daquela situação e focarmos em Deus. E aí nós vamos começar a ver as coisas na dimensão de Deus. E aí então nós vamos começar a enxergar a saída dos problemas. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a seguinte colocação, que a adoração traz a perspectiva certa para as coisas. Amém? Adorar me leva a ver as coisas do jeito correto, do jeito certo. Você já foi? Quem aqui já foi no oculista, no oftalmologista? Aí ele começa a colocar, não é, aquelas lentezinhas, né? Fecha seus olhos, aí você fecha. Agora ele vai mudando, não é? Não é isso? Aí você enxerga lá, às vezes você enxerga lá. Da última vez que eu fui, eu me assustei.
Porque tem uma hora que ele fechou e eu não vi nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O tempo passa, né, gente? A gente vai envelhecendo e... não é? Precisamos ter um foco melhor das coisas. Então nós precisamos do auxílio de um óculos. Para quê? Para nós conseguirmos ter a visão correta daquilo que nós queremos ver. Então a adoração, ela traz a você exatamente essa condição de você conseguir ver as coisas numa forma mais clara, numa forma mais limpa, de uma forma mais visível, desculpe a redundância, uma forma mais visível aquilo que você quer ver. E eu queria convidar você a ler a palavra de Deus, onde nós vamos ver algumas coisas dentro disso, que a adoração traz a perspectiva certa. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Amém? Está todo mundo aqui ou já foram? Tem gente que já foi. 2 Coríntios 4, de 15 a 18. Vamos lá. O que fala a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Amém? Você pode me ajudar? Amém. Então tá, então vamos ler juntos lá. Tudo isso é para o bem. Um número cada vez maior de pessoas. Faça que transforme a nação de graça para a glória de Deus. 16 ou 17. 2 Coríntios 4, 17. Deixa eu me achar. Isso, 16, desculpe. Por isso, embora exteriormente estejamos adaptados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos breves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que permanece de todos os dias. Amém. O versículo 16, ele fala que por isso não desanimamos. Quem aqui alguma vez já esteve desanimado por alguma coisa? Hoje está desanimado? Não. Um pouquinho, né? Calor, né? Calor desanima. Não é isso? Calor às vezes tira as nossas forças, né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a esse povo, a essa igreja lá em Corinto, ele está falando para eles que eles devem lutar contra o desânimo. Nós não devemos aceitar o desânimo. Você não deve aceitar o desânimo em sua vida. Amém? Amém. Quando o desânimo vem, você deve começar a olhar com uma outra visão aquilo que está acontecendo com você. Então, se nós olharmos como Deus olha, Deus quer que a gente veja do jeito dele. Porque quando nós olhamos para as situações do jeito de Deus, nós começamos a exaltar a Deus. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque você tem a direção. Porque você tem o caminho. Porque você tem as setas indicativas para eu chegar aonde eu preciso chegar. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para eles, olha, comecem a olhar as coisas não do jeito humano, não do seu jeito, não da forma que as pessoas estão vendo, não do jeito que os seus amigos estão vendo, não do jeito que os seus colegas estão vendo, mas comece a olhar do meu jeito. Eu tenho o caminho, eu tenho a direção, eu tenho o controle de todas as coisas. Por isso, não
desanimem, o apóstolo Paulo fala. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, porque nós estamos envelhecendo, não é? Estamos passando, o nosso tempo está passando, a vida está passando, mas olha, dentro de você, o Espírito de Deus está se renovando. Então, quando nós começamos a olhar as coisas, não do jeito que as pessoas estão olhando, não do jeito que todo mundo está vendo, mas olhando do jeito de Deus, então as coisas começam a tomar uma nova dimensão na nossa vida, na sua vida. E ele continua, ele fala assim, e estamos sendo renovados dia após dia. Adorar, então, quando nós adoramos a Deus, quando você começa a olhar para Deus, adorar é você tirar o foco, a visão da situação e começar a olhar para o poder de Deus. Se você olhar, a natureza toda adora. Os pássaros, quando eles estão cantando, eles estão adorando a Deus. As flores, quando estão exalando seu perfume, quando estão desabrochando, elas estão adorando a Deus. E eu queria te perguntar hoje, qual é a sua forma de adorar a Deus? Os pássaros têm a forma dele. Outro dia eu estava chegando aqui e eu vi um bando de pássaros aqui próximos à igreja. E eles faziam uma barulheira, estavam fazendo uma barulheira. Eu falei assim, eles estão adorando a Deus. Amém? Qual é a sua forma de adorar a Deus? Como você adora a Deus? Você adora a Deus cantando? Amém. Você adora a Deus pintando? Às vezes tem pessoas que têm o dom de pintar quadros. Pode adorar a Deus. Amém? Você adora a Deus compondo músicas, compondo louvores ao Senhor. Você adora a Deus tocando. Você adora a Deus compartilhando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então adorar a Deus, irmão, é tudo que eu faço que exalte, que glorifique o nome de Deus. Amém. E quando eu adoro ao Senhor, quando eu adoro a Deus, as coisas tomam uma direção diferente na minha vida. Experimenta fazer isso essa semana. Experimente fazer isso essa semana. Em vez de reclamar porque o metrô está cheio. Quem pega metrô aqui? Eu não pego. Tem pouca gente que pega metrô, hein? Raro que pega, né? Olha, ônibus cheio, quem pega? O pessoal aqui é trânsito, quem pega? Experimenta, em vez de reclamar do trânsito, em vez de reclamar do metrô, em vez de reclamar do carro que está na sua frente, experimente tirar o foco disso e começar a aproveitar aquele tempo para adorar a Deus. Você vai ver como o seu dia será diferente. O seu dia será diferente. Fala para o seu irmão assim: se você adorar a Deus, apesar das circunstâncias, o seu dia será melhor. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 17 da palavra de Deus, ele fala assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Aí a gente fala para Paulo assim: você não sabe o que eu estou passando. Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Paulo não sabia o que eu estou passando. Realmente ele não sabia o que você estava passando, mas ele sabia o que ele estava passando. Provavelmente quando Paulo escreve essa carta, ou ele estava indo para a prisão, ou ele já estava numa prisão. E ele está falando aqui, sofrimentos leves e momentâneos. Por que ele está falando isso? Sofrimento leve e momentâneo.
Porque ele está fazendo uma comparação com a eternidade que nós viveremos com Deus. Então, o que é 10 anos comparado à eternidade que nós teremos com Deus? Talvez você esteja aqui pensando, falando assim: poxa, mas há tanto tempo eu estou vivendo essa situação. Há tanto tempo. E Deus hoje fala para mim e para você: vale a pena esperar. Amém. Vale a pena esperar comigo. O Espírito Santo está dizendo para você hoje isso, e para mim. Isso tudo é momentâneo diante de tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Então permaneça firme. Não desista daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não aborte a bênção que Deus está realizando em sua vida. Às vezes está tão próximo de se chegar àquilo que Deus quer, e a gente para. Não é? Não é isso? A gente para. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. Amém? A Bíblia fala, ela dá um nome em grego para o Espírito Santo de Paráclitos, que é alguém que pode te ajudar, que tem condições de te ajudar, que tem capacidade para ajudar você. E o Espírito Santo está dentro de você. Amém? A Bíblia fala que nós somos casa de Deus. E aí a gente fica pensando: como será que Deus está, o Espírito Santo de Deus está dentro da minha casa, dentro de mim? Como que ele está? Ele está bem? Nesses dias de calor, quando a gente vai na casa visitar alguém, ou até mesmo na nossa casa, não é? Que não tem ventilador, ou então está muito quente mesmo, não tem jeito, está abafado. A gente não se sente bem, não é? Será que o Espírito Santo de Deus está se sentindo bem dentro de nós? Ele não vai sair de você. Ele não sai, ele não abandona. Mas o fato é como ele está. Nós temos que dar liberdade ao ponto do Espírito Santo ser o Senhor da casa do seu coração. Nós temos que dar condições para que o Espírito Santo esteja no controle das coisas. Amém? Sabe, às vezes, gente, a gente não entende muito bem a vontade de Deus, não é? Muitas pessoas falam: pastor, mas eu não consigo entender. Por que isso? Por que aquilo? Por que não aconteceu o que eu queria? Sabe, gente, qual é o alinhamento que eu tenho com Deus? O alinhamento que eu tenho com o Espírito Santo. Eu estou falando a mesma língua que Ele. Eu estou entendendo, ou seja, para eu entender, eu tenho que conviver. Conviver. Para você entender a vontade de Deus, você precisa conviver com o Espírito Santo de Deus. Andar com Ele. Dia a dia. Andar com Ele. Todos os dias. E aí nós vamos começar a entender por que o apóstolo Paulo está falando aqui que os sofrimentos são leves e momentâneos.
Porque quanto mais eu ando com Deus, mais eu vislumbro o lugar para onde eu vou. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu percebo quão grande, quão maravilhoso é o lugar que eu vou. Então, os sofrimentos, as dificuldades, eu vou passar sim. A Bíblia não diz, ela não nos isenta disso, mas ela traz um refrigério sobre nós e ela fala para nós: é possível, isso vai passar, é só um período, depois as coisas vão se acertar. Amém? É isso que o Espírito Santo está falando. Quando Jesus veio a este mundo, Ele falava para os seus discípulos, falava para as pessoas que estavam próximas a Ele, Ele falava assim: o reino de Deus está próximo. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que novas leis, novo governo está para ser implantado. Então, quando nós adoramos a Deus, nós começamos a ver essa lei e este governo sendo implantado. E eu consigo então viver o meu dia hoje baseado nisso que vai acontecer. Então o meu dia é diferente. O seu dia é diferente daquele que não conhece Jesus. Por que é diferente? Porque a sua visão é a visão alinhada à visão de Deus, não a visão alinhada ao mundo, às coisas que estão acontecendo aqui. Então o apóstolo Paulo está falando assim: não há como comparar o que estamos passando aqui com aquilo que vamos passar lá nos céus. Adoração nos lembra aquilo que está para vir. Amém? Então quando você começa a adorar a Deus, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da tristeza, no meio da decepção, na realidade, você está lembrando daquilo que Deus está realizando no mundo e na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você. Amém? A terceira coisa que eu queria falar para você está lá no versículo 18. Fala assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, Senhor. Esse Paulo era demais, hein? Tremendo. Então aqui nós temos a habilidade, Deus deu a habilidade a você e a mim, para nós respondermos de acordo com a visão de Deus, não com a visão humana. Quando você aceitou a Cristo, Deus mudou o seu coração, Deus mudou a sua forma de ver as coisas. Então, quando nós estamos andando, caminhando na visão de Deus, nós temos condições de escolher, em vez de reclamar, em vez de não aceitar, adorar a Deus. Fala obrigado, Senhor. Falar obrigado, Senhor. Mesmo que a gente não entenda, nós temos que confiar que Deus sabe as coisas, que Deus tem o controle, que Deus tem a direção, que Deus sabe mais do que a gente. Então quando nós adoramos, na realidade nós estamos falando para Deus assim: Deus, apesar de eu não entender isso, eu continuo a confiar em você. Apesar de eu não, humanamente não concordar com isso, eu prefiro concordar com você, com a sua palavra. Então, nós podemos escolher
a resposta que nós daremos às circunstâncias, às coisas que acontecem com a gente. Você e eu, nós temos essa capacidade de discernir de uma forma diferente àquela que estão discernindo por aí. Nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo para ver as coisas nas circunstâncias, para vermos as coisas que estão acontecendo do modo de Deus e não do nosso. Nós podemos escolher adorar ao Senhor. Eu não sei como você está, o que está acontecendo, a situação que você está vivendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil e triste, mas olha, você pode escolher. Você tem livre-arbítrio, amém? Você tem livre-arbítrio. Ou você escolhe deixar essa situação derrotar você, ou você escolhe deixar essa situação ser um degrau para você conhecer ainda mais o seu Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós mais o conhecemos. Adorar, então, também é uma escolha que eu faço. Eu escolho adorar. Eu escolho exaltar a Deus. Eu escolho glorificar a Deus. Abraão, ele ficou 25 anos pedindo para Deus um filho. E ele conversava com Deus. E Deus falava: eu vou te dar um filho. 25 anos. Ele ficou crendo que Deus daria um filho a ele. E Deus deu. Passados depois 15, 16 anos, Deus chegou para Abraão e falou assim: eu quero seu filho. Eu quero seu filho. Eu quero que você o ofereça a mim. E a Bíblia fala que Abraão pegou Isaac e saiu para ofertar. Eu fico imaginando Abraão caminhando com Isaac, e eles estavam acostumados a ofertar. Isaac sabia muito bem o que ia acontecer. Ele já tinha feito várias vezes aquele caminho. O cordeiro em cima do altar, depois o cordeiro sendo morto, depois colocando fogo para que a fumaça subisse. Essa era a forma de adoração daquele tempo. Isaac vai com Abraão. E chega um determinado momento que Isaac pergunta para Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está a faca, mas aonde está o cordeiro? Aonde está? Aonde está a oferta? Abraão falou para Isaac assim: o Senhor proverá. O Senhor dará. Você imaginou o coração de Abraão? Você imagina o coração de Abraão? E a Bíblia fala que no momento em que Abraão vai cumprir aquilo que ele falou para Deus, ou seja, ofertar, matar o seu filho, a Bíblia fala que Deus interfere naquela situação. E Deus fala para ele: Abraão, não faça mal ao teu filho. Por que será que Deus pediu para Abraão o filho, a promessa, o sucesso dele? Isaac era o sucesso de Abraão. Por quê? Porque Deus queria ver, sabe o que? Se Abraão preferia o sucesso ou preferia o Senhor do sucesso, que é Deus. O que você prefere? Você busca Deus por quê? Porque Ele te dá um carro novo? Porque Ele te dá um trabalho? Porque Ele te dá saúde? Amém? Deus faz isso. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer da gente
que a gente o adore e o conheça, independente das coisas que nós temos. Adorar a Deus é eu escolher Deus a todas as outras coisas. Amém? Sabe, irmãos, o que eu tenho visto? Eu estou terminando já. Mas eu tenho visto algumas coisas interessantes acontecer. Eu tenho visto irmãos orarem. Deus me abençoa com o trabalho. E Deus abençoa. E aquela pessoa começa a prosperar, começa a melhorar. Sabe o que acontece? A primeira coisa que a pessoa faz é parar de vir na igreja. Por quê? Quem eu prefiro? As coisas ou Deus? Adorar a Deus é eu preferir estar com Deus, independente das coisas que eu tenho. Amém, irmãos? Então, o que eu vejo que o Espírito Santo está querendo falar para mim e para você hoje é que nós precisamos adorar a Deus com aquilo que temos. Eu não estou dizendo para você se conformar com aquilo que você tem, não é isso. Eu estou falando para você agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. Às vezes a gente fica olhando muito aquilo que a gente não tem. Mas e o que a gente tem? Foi Deus que te deu. A família que você tem foi Deus que te deu. O marido que você tem foi Deus que te deu. A esposa foi Deus que te deu. Então lute para conservar as coisas que Deus te deu. Não permita que Satanás tire aquilo que Deus deu a você. Não deixe Satanás roubar a bênção que Deus deu para você. Deus quer que você o adore por tudo que Ele tem feito com você, para você. Mas Deus quer que você o adore por aquilo que Ele é para você. Amém? Então nessa noite quente, estou vendo aí pessoas, apesar do ventilador, né? Quente. Nessa noite quente, o Espírito Santo quer aquecer ainda mais seu coração. E quer falar para você: me adore. Apesar de tudo, continue me adorando. Continue me buscando. Amém? Vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar nessa noite. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas que estão acontecendo com você. Mas sabe, tem coisas que a gente não precisa entender. Nós precisamos crer. Amém? Imagine se uma criança lá está em cima de uma mesa, num quarto escuro, e o pai dela fala assim: pula, filho. Ela não está vendo o pai, ela não está vendo a distância, mas ela pula, porque ela tem certeza que o seu pai está lá, aguardando. Deus fala para você e para mim hoje: creia em mim, continue a me adorar. Amém. Apesar da situação, continue a me adorar. Amém? Então eu gostaria de orar com você hoje, que está aqui. Talvez esteja passando por um momento aí que você não está entendendo direito, mas que Deus está falando com você hoje, e você entendeu isso,
que você precisa continuar a adorar, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, continue a adorar ao Senhor. Amém? Amém? Então feche seus olhos. Se tem alguém que entendeu isso hoje como algo que foi importante, que Deus falou com você, eu queria que você levantasse sua mão. Vou orar com você. Alguém entendeu? Eu queria que você viesse aqui. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Eles vieram aqui, eles ouviram a tua palavra e precisam adorar, continuar adorando, para entender a tua perspectiva, Senhor, de vida. Então, Pai, abençoe essas pessoas que estão aqui, Senhor, cuida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perguntar se tem alguém aqui que está voltando para Jesus hoje, falando: Jesus, eu não passei por aí, Senhor, mas eu quero voltar para Ti. Alguém está falando isso para Jesus hoje? Amém. Glória a Deus. Você pode orar comigo então? Fala assim: Senhor, muito obrigado por estar aqui, por ouvir a tua palavra. E nesta noite eu desejo estar contigo. Pai, eu decido usar da minha capacidade de escolha, e eu escolho te adorar. Eu escolho olhar as coisas como você vê. Esta semana eu vou tirar os meus olhos da situação, da dificuldade, e vou olhar para o seu poder, para aquilo que você pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Louvado ao nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus abençoe. Terminamos. Queria que você, Elder Arnaldo, viesse aqui, ele vai dar a bênção. Mas eu queria dizer para você: permaneça firme naquilo que você percebe que é o que Deus está mostrando para você. Não desista. Amém, irmãos? Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te deu. Não permita isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos para a bênção apostólica. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que veio, Senhor Deus, de encontro aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tu nos abençoaste, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, ó Pai, um coração, Senhor Deus, ó Pai, cheio, Senhor Deus, de gratidão, cheio, Senhor Deus, de alegria, Senhor Deus, ó Pai, para te adorar, ó Pai.
Muito obrigado, Senhor Deus. Nós, ó Senhor Deus, rendemos a Ti, ó Pai. Nós exaltamos Teu santo e bendito nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, trouxe, Senhor Deus, ó Pai, esclarecimento, Senhor Deus, aos nossos corações. Fortaleceu, Senhor Deus, ó Pai, as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Pai, que Tu, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, a abençoar o Teu povo, ó Pai. Continue, Senhor Deus, a abençoar, Senhor Deus, esses adoradores, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, ó Pai. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão, ó Pai. Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Glória a Deus. Sobre as montanhas, nada se compara com o seu poder. Meu Deus é forte, liberta cativos, cura oprimidos, grande é o seu poder. Meu Deus é forte, 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 forte. Meu Deus é forte, 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 forte. Meu Deus é forte, move as montanhas, nada se compara com o seu poder. Meu Deus é forte, liberta cativos, cura oprimidos, grande é o seu poder. Meu Deus é forte, 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 forte. Meu Deus é forte, temos suquinho lá atrás, bolachinha. Amém? Os irmãos que querem uma comidinha aí, ó. Fazer janta pra quê? Tem aqui, lá no fundo. Os